Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40€ de desconto. Sejam bem-vindos. Há muitas razões para partir de mochila às costas ou mala na mão rumo ao desconhecido. Uns vão para viver aventuras, outros para ver como vivem outros povos. Há quem vá atraído pela beleza de paisagens de cortar a respiração e há quem procure mergulhar no azul sem fim, que são os nossos oceanos. E há até quem pratique a nobre arte de viajar porque gosta somente de um determinado meio de transporte. Comboio, bicicleta, moto, enfim, já tivemos de tudo por aqui. O viajante desta semana viaja para ver pássaros. Sim, pássaros, essas criaturas de asas. Olá, Augusto Faustino. Olá. Bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, João. Olha, Augusto, se te disserem no calor de uma discussão, Faustino, vai contar pássaros, é um favor que te fazem, não é? Sim, é um favor e é um motivo alegre para pôr a mochila às costas, como disseste. Muito bem. Para ver Olha, mais umas avezinhas. Mais umas avezinhas. De onde é que vem essa paixão por viajar para ir ver pássaros, Augusto? Bom, vem de um prazer que eu sempre tive de estar no meio da natureza e de viajar também, só que não era feito de uma maneira, posso assim dizer, organizada. Até certa altura era mais um aspecto daqueles todos que tu referiste ao princípio. Viajava para ver outras coisas, outros povos, e uma vez, casualmente, numa viagem na Índia, fui parar a um sítio espetacular, Bharatpur, que é uma cidadezinha relativamente próximo de Nova Delhi, entre Delhi, Agra e Jaipur, e nessa cidade há um parque muito especial e peculiar, que tem uma riqueza de aves brutal, e acabei por começar a olhar para as aves e a achar piada. Dentro do parque havia uma lojinha onde se vendiam, entre outras coisas, um pequeno livro de identificação das aves que comprei. E comecei a olhar para as aves, e esta, e onde é que eu posso ver esta, e aquela, e pronto. E assim começou isto, que é quase uma doença. Foi há quantos anos? E estamos a falar em 97. 97, muito tempo. Portanto, Uau. já há alguns anos que fui infectado. É uma doença, dizias? É a doença num bom sentido. Que é uma Pois, coisa das boas, daquelas boas. Exato. Há boas doenças e mais. Esta é uma boa doença. E porquê que é uma boa doença? Porque indo atrás das aves permite-me, ou melhor, levou-me a ir conhecer locais e pessoas e situações que muito dificilmente teria ido. E, por outro lado, fez com que conseguisse fugir um bocadinho desta viagem, que não sei se é bem viagem, mais ligada ao turismo das massas, de irmos todos ao mesmo sítio fazer as mesmas coisas. Pronto, como há muito pouca gente a ir atrás dos passarinhos, isto fez com que eu pudesse ir ver sítios onde normalmente as pessoas não vão. Muito bem, vamos ter a oportunidade de falar desses sítios. Gostava só de perceber a quantos países já terás ido, Augusto Faustino, para ver pássaros? Eu não te consigo dizer isso porque eu não faço as contas, não sei. Mas tens assim uma ordem de grandeza, tenho umas dezenas? Sim, dezenas, 70, talvez 80, 70, Uau. talvez, sim. 70 países. Sim, Muito mas bem. isso depois também é, porque está a ver, não vamos comparar, sei lá, o Vaticano, vais ver pombos e pardais. Se fosse ao Brasil, provavelmente poderias passar a vida toda sempre a ver espécies novas. Portanto, aqui o país acaba por ser uma referência política, geográfica. Okay. E eu tenho uma t-shirt que gosto muito, que pronto, tem uma frase que diz "Birds see no borders". Portanto, as aves não veem fronteiras. Nas aves não há fronteiras. E isso é muito interessante porque o país acaba por ser uma referência para nós humanos, mas para a natureza é um bocadinho irrelevante. Não conta, não é? Exato. Não conta, muito bem. Então e isso já te levou a países tão diversos como, Augusto? Sei lá, Portugal, que é um país incrível para ver aves. Para apaixonados de aves é um bom
num É um local. bom país se nós considerarmos também os Açores e Ok. sobretudo os Açores e a Madeira, mas mesmo Uhum. o continente também é muito interessante. Mas sim, claro, nada a ver com os países, por exemplo, da América do Sul, é onde Ah. existe a maior biodiversidade, E é ou mais colorida, não é? é muito Também. mais colorida. Algumas zonas da África, sobretudo as zonas equatoriais, com as florestas, Uhum. ou do Sudeste Asiático também. Portanto, normalmente são zonas de maior biodiversidade, onde existe o maior número de espécies de aves e onde elas tendem a ser mais coloridas, mas claro, também há sítios onde se vai para ver uma espécie que está em Cabo Verde, por exemplo, tem poucas espécies, mas tem algumas espécies que só existem lá, que nós chamamos de Hum. espécies endémicas, ou seja, tu se quiseres ver aquela espécie tens que ir àquele sítio, às vezes E isso, àquela ilha. e isso tu já fizeste? Já foste de propósito daqui de Portugal para um determinado sítio só para ver uma ave endémica, Já, Augusto? Já. já, várias vezes. Conta, conta, qual? Oh, sei lá, por exemplo, estávamos a falar de Cabo Verde, Aham. há uma espécie muito interessante em Cabo Verde, que é uma calhandra, a calhandra do raso, como diz o nome, existe só numa ilha que não é habitada, o ilhéu raso, ok? E é muito interessante essa espécie. Bem, essa espécie até acabei por vê-la num outro contexto também, porque eu ligado, por vezes, a esta coisa da viagem, por isso simples, para ir ver as espécies, eu Uhum. sou veterinário, sou Sim. professor de veterinária e tenho alguns projetos ligados com o que eu chamo da patologia ambiental, ou pelo menos a tentativa de restaurar as condições ambientais mais favoráveis. E então estive envolvido num projeto com uma associação portuguesa de proteção das aves, que é a SPEA. Aproveito aqui para Uhum. fazer um bocadinho de publicidade da Sociedade para o Estudo das Aves. Recomendo a todas as pessoas, portanto, é uma ONG portuguesa que trabalha para a proteção e para o estudo das aves que vivem em Portugal, mas que se associou a uma ONG cabo-verdiana, a Biosfera 1 neste caso, para melhorar o estatuto desta ave, porque ela existia neste ilhéu, o ilhéu raso, que é Hum. muito pequenininho, e que dependendo das condições climáticas, portanto, tem anos em que não há chuva, a população reduzia-se muito, e Uhum. então decidimos fazer um projeto de translocar algumas destas aves, que foi um ano em que choveu muito, em que havia muitos indivíduos. Passámos para uma ilha, também deserta ao lado, a ilha de Santa Luzia, Ok. e portanto fizemos essa translocação. Mas antes disso, eu viajei para este ilhéu para ver esta ave, que só A, existia lá. a calhandra do Calhandra ilhéu raso. do raso, exatamente. Do raso, que é uma ave muito pequenina, É tem uma ave 12, 13 pequenina. centímetros, não é? Exato. Hum. Que é um bocadinho assim, não é das aves mais bonitas que existe. Agora, isto também é muito interessante porque as pessoas, é pouco colorida. Eu adoro, sobretudo, os pardais. É o meu grupo favorito, são os pardais, que a maior parte das pessoas não daria assim Pois, o que, um grande. o que é que há de excepcional para gostar num pardal, Augusto? A subtileza dos castanhos misturado com as cores, o Hum. facto de serem, ao mesmo tempo viverem ao nosso lado, passarem despercebidos e as pessoas não se aperceberem. Por exemplo, em Portugal existem, de verdadeiros pardais, existem 13 espécies de pardais. A maior parte das pessoas não os distingue, portanto não Pois. se sabe. Portanto, são aquelas coisas que estão desaparecidas à vista de todos. E eu gosto particularmente dessas situações que não são imediatas. Muito bem. Então foste aqui de propósito para Cabo Verde para descobrir ou para ver essa tal Do, calhandra ra- do do ilhéu raso, rosa, sim. do ilha ao raso. Fantástico. Tens portanto, gostas muito de pardais, mas quem gosta de pássaros, onde pode admirar toda a sua variedade e todo o seu potencial, enfim, cromático, é mesmo a América do Sul, não é? Também já lá foste, Sim, a América do Sul Augusto. é o sítio onde existe uma grande Sul e biodiversidade. Central também, não é? Sul e central, exatamente, Uhum, sobretudo porque, para além do facto de ter a floresta, uhum, tem a Cordilheira dos Andes na América do Sul e também existe uma Cordilheira Central numa parte dos países da América Central, o que faz com que exista um gradiente ecológico, portanto, que vai desde as florestas a nível do mar, que vão subindo até às montanhas e eventualmente desaparecem as florestas, transformam em florestas de altitude e acabam por desaparecer, e depois temos florestas do outro lado. Portanto, se começarmos, uhum. por exemplo, na Amazónia, subimos, chegamos ao cimo dos Andes e depois descemos para o Pacífico e de cada lado existem espécies diferentes. Portanto, existe uma Uau. quantidade de espécies brutais, ok? Bastante subir na montanha, as espécies mudam e, sei lá, podemos ter, o Equador deve ter umas 1600 espécies.
O Equador, o país. O Equador, Sim. país, exatamente, que é um país pequeno. 1600 espécies de De aves. aves, Uau! imagina, mas em Portugal Espetacular. Olha, muitos ouvintes devem estar a questionar. Então, mas o Augusto vai para esses sítios e está disposto a fazer o quê para ver uma determinada ave? Eh, tudo, tudo. tudo. Desde subir à montanha mais íngreme até o que for Sim. preciso. Portanto, normalmente o que se faz, há várias maneiras de fazer isto, não é? Uhum. Pode-se fazer da maneira mais fácil, não é? A maneira mais fácil é contratar um guia e Aham. leva-te ao sítio. Existe neste momento já um turismo, chamado turismo ornitológico, bem desenvolvido, Sim. em que tu podes sair daqui com tudo organizado e vai a pessoa, vai-te lá mostrar, se for preciso até te leva ao colo e aponta-te com um ponteiro de laser para a ave e tu olhas e bates as palmas e vens-te embora. Claro que isso não tem Uhum. metade da piada Pois. que te dará. Normalmente o que uma pessoa faz é estudar onde é que ela existe, onde é que são as observações, onde é que foram feitas. Existem o que se chamam os trip reports, que são relatórios de observadores que já estiveram nesses locais e que dizem, olha, consegui ver aqui, nesta altura, Ok. estudas as aves, estudas o canto, sobretudo importante na floresta, porque nas florestas o que acontece é que ouve-se muito, mas vê-se pouco, Uhum. e portanto, se conhecendo os cantos é muito mais fácil saber onde estão as aves, e pronto, e vai-se para os locais e ela tenta-se estar atenta e procurar e Pois. passar E tempo nos espera-se, é sítios. E isso? Vai-se... espera-se, ou caminha-se devagarinho, ou por vezes, por exemplo, para algumas aves a estratégia pode ser caminhar rápido, por exemplo, para as perdizes. Então, Uma perdiz numa floresta, se andar muito devagarinho, ela ouve-nos muito antes de nós a conseguirmos ver. Portanto, das duas, uma. esconde-se, é isso? E Esconde. esconde-se, ou Uhum. caminha e foge. Portanto, das duas, Uhum. uma. Ou nós sabemos um sítio onde ela costuma passar, sei lá, um regato que vai beber água, ou alguém, então sentas-te ali e estás 2 ou 3 horas à espera. Ou então, para perdizes, às vezes pode ser o caso mais fácil de tentar ouvir a voz e então o canto e caminhar rapidamente para ver se a apanhas. Hum. Portanto, há várias Porque é estratégias. uma ave muito assustadiça, é isso? As perdizes dentro de uma floresta são extremamente difíceis de encontrar Ok. e de ver. Ok. E depois existem E- umas outras aves que nós não temos cá, que existem tanto na América do Sul, como existem umas com os nomes parecidos, são as pitas. As pitas são umas aves, são parecidas, são do Sudeste Asiático, têm umas Uhum. cores incríveis, e também existem em África, têm umas cores incríveis, podemos chamar uns melros grandes, uns tordos grandes, que vivem basicamente no chão, mas são extremamente difíceis de ver, porque ou cantam de manhã e depois podem estar muito tempo silenciosos, e muitas das vezes a única coisa que se ouve são as folhas quando elas caminham ou saltam no chão. Ok. Mas no momento, às vezes nós estamos 2 ou 3 dias e depois estamos ali 20 segundos a ver uma pita e isso enche o coração para 20 Hum. anos. Tenho Hum. memórias para sempre que vão desaparecer comigo, a não ser que haja um Alzheimer. Pronto, que depois limpo algumas das Uhum. memórias, mas Uhum. memórias que vão ficar para sempre com a minha consciência de ter visto algumas destas aves, sim. Muito bem, espetacular. Olha, esse desejo de ver pássaros que já te levou a pelo menos 70 países, eh, já te levou a sítios que são inacessíveis à maioria, enfim, dos comuns mortais? Sim e não. Não no sentido que Hum, nós humanos vamos a todo lado. Hoje em dia é extremamente difícil encontrar um sítio onde não haja humanos, ou pelo menos não tenham estado. Isto é uma das coisas pois. que me faz um bocadinho de impressão, por um lado, porque por outro lado também eu indo lá também estou a fazer com que isso não seja. Mas os humanos têm esta coisa de estamos presentes em todo lado. Mas sim, mas levamos a alguns sítios onde existem a presença humana é pouco evidente, onde há Uhum. poucas pessoas. Como disse há bocado, por exemplo, essa ilha em Cabo Verde, tive outra experiência em Cabo Verde, mas estava a passar férias em Cabo Verde e tive uma vontade, soube que existiam uns ilhéus, na altura Sim. não tinham ninguém, não eram habitados, são os ilhéus Rombo. Os ilhéus Rombo estão entre a Ilha Brava e o Fogo. E eu pensei, isto deve ser espetacular ser o único habitante de uma ilha. Então lá estava na Fajã d'Água, que é um sítio espetacular, não sei Uhum. se já estiveste alguma vez em Cabo Verde, se já estiveste Hum. na Ilha Brava. A Ilha Brava é particularmente interessante, uma ilha muito fora do circuito turístico em Cabo Verde, e a Fajã d'Água está no lado oposto, onde chega o barco,
Portanto, ainda há menos pessoas que vão lá, mas é uma coisa paradisíaca, parece que estás no Tahiti, é Ah, mesmo incrível. E então eu passei lá uns dias, que era o único turista que lá estava, e então contratei lá dois pescadores para me levarem a estes ilhéus, e eles iam pescar, abandonavam-me lá na ilha de manhãzinha, e depois voltavam à noite, ou ao entardecer, para me vir buscar, para eu ter esta experiência de ser o único habitante de uma, de uma ilha. Claro, também era interessante, porque nesta ilha existe uma série de sim. colónias de aves marinhas, como não existem pessoas, portanto as aves vão lá Uhum, nidificar, também era uma oportunidade para ver uhum. os ninhos, etc, aquelas coisas. Ok, então E tu foste lá. fui lá, estava lá a passear e tal, a certa altura andava com os binóculos e não sei o quê, a ver a certa altura, por acaso, olhei para a enseada onde tínhamos embarcado e o barco Uhum. já lá estava, ainda faltavam umas horas para a hora combinada, o barco já lá estava, com os dois pescadores a esbracejarem, um bocado desesperados para mim. Eu vi que estavam-me a tentar chamar, encaminhei-me Hum. rapidamente, aquilo ainda demorou para aí uns 40 minutos, porque a ilha que ainda demorou um bocadinho, não há caminhos, era um bocado articulado de chegar lá, e cheguei lá e eles estavam muito aflitos, porque o mar estava-se a alterar completamente, portanto estava-se a Ah, aproximar uma tempestade, ok. e nós tínhamos que fazer o caminho de volta. E pronto, e aquilo podia ter corrido muito mal, porque efetivamente desabou uma tempestade. Obviamente, eles tinham pouco combustível no barco, tinham colocado combustível suficiente para uma viagem normal, não para Uhum, vencer ondas de hum. 4 e 5 metros, que foi aquilo que começou a aparecer. E, bom, para dizer, quando chegámos à Fazenda da Água, estava a população já toda no cais, à espera, chegámos já de noite, caía, já foi horrível. Foi uma das poucas vezes na minha vida em que pensei que aquilo ia correr mal, perdi o equipamento fotográfico todo, porque aquilo, o barco encheu-se de água, pronto, foi uma tragédia, Ah, foi uma tragédia. Mas ok. pronto, valeu a pena, porque durante 4 ou 5 horas fui o único habitante de uma ilha, tive aquela sensação de ser quase Foste, o foste Adão. o rei da Fazenda Água. Não era da Fazenda Água, era a Fazenda Água era a aldeiazinha de onde eu Ah, saí. ok. Era o rei dos ilhéus, Do que agora, Ilhéu. do Do Ilhéu. Ilhéu. Foste rei do Ilhéu durante umas horas. Ilhéu de Muito bem. cima. Ilhéu de cima. Muito bem, espetacular. Olha, Faustino, estamos aqui a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Augusto Faustino, guardas contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial? Guardo vários, mas há um em especial que no fundo não, Diz. ele veio ter comigo, não fui eu que o trouxe. É uma Ah. carta. Uhum. Foi uma carta que me foi enviada por um nepalês, o Bi, porque ele tinha um nome tão complicado que eu tratava só pela primeira letra, não conseguia pronunciar o nome dele. E então o Bi vivia numa aldeiazinha ao lado de um parque que existe na base do Nepal, no Tarai. A maior Uhum. parte das pessoas vão ao Nepal para ver as montanhas, para os Himalaias, são espetaculares, mas este fica na parte plana, junto à Índia, e então ele vive ao lado deste Parque Bardia e estamos a falar em 2000, era um especialista em mamíferos, portanto teve a oportunidade. Há aqui uma coisa importante, no Nepal, ao contrário da Índia, onde não se pode caminhar nos parques naturais onde existem tigres, é possível no Nepal. Então, juntamente com Ah. este guia, tive a oportunidade de andar ao lado de tigres, de elefantes e rinocerontes, que é uma experiência completamente diferente. Hum, O Bi muito. conhecia os mamíferos muito bem, mas não conhecia nada de aves. E então eu expliquei-lhe, fui-lhe ensinando um bocadinho quais é que eram as aves, estávamos a ver, eu andava com um telescópio, mostrava-lhes as aves, e ele ficou muito agradecido. Quando eu cheguei a Katmandu, saí de lá, comprei um guia das aves do Nepal e enviei-lhe. E quando regressei a Portugal, a minha surpresa, isso foi uma viagem grande que eu fiz, portanto tive quase um ano fora. Quando cheguei a casa dos meus pais, a Portugal, na altura vivia na casa dos meus pais, a minha surpresa foi que tinha uma carta do Bi a agradecer-me o livro das aves que eu tinha enviado. E aquilo foi muito enternecedor, porque obviamente estava escrito em inglês, mas que ele não dominava o Uhum, alfabeto, uhum, e então uhum. era praticamente desenhada. A carta era tudo, não Uau! era uma escrita, era um desenho, que eu não sei como é que ele fez para fazer aquilo, e então guardo essa carta religiosamente como uma das Muito bem, memórias. como prova da gratidão desse nepalês que te agradeceu. Exatamente. Muito bem, espetacular. Bom, vamos fazer aqui uma curta pausa na conversa do Fim do Mundo desta semana com o Augusto Faustino. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já.
Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Esta semana com o viajante Augusto Faustino, é professor universitário de veterinária, viaja, entre outras razões, mas sobretudo para ir conhecer pássaros, para ver pássaros. Augusto, também já aderiste à moda das lentes teleobjetivas e fotografar tudo o que é bicho que voa? Que voa e que não Claro. voa. E que não voa, porque há os que nunca saem de terra, não Há é? outros que não voam, mas eu também gosto Exato. eu gosto do resto da natureza. As aves, para mim, são o chamariz principal, é o meu objetivo. Mas gosto de ver os bichos todos. E gosto de tirar fotografias. Claro, para tirar as fotografias a aves tens de ter um equipamento especial, tens de ter uma lente Teleobjetiva, uma não é? teleobjetiva, assim, 500 milímetros é o ideal. Claro, não tenho daquelas coisas, não sou profissional, as minhas fotografias que eu tiro é para mim e para mostrar aos meus amigos, mas sim, vou. E Muito agora bem. já um bocadinho menos artilhado, porque antigamente ainda andava com o tripé e com o telescópio. Ah, ok. E com o Agora já não vais gravador. nesses números. E com Agora o já- gravador. e com o gravador. Gravavas o canto das aves Exatamente. para depois incluires em bases de dados? Em base de dados, ou Uhum. para o meu gosto, depois em casa. Antigamente tinha um gravador de cassetes. Uhum. Agora já existem aqueles gravadores digitais que são muito mais levezinhos, ou melhor, neste momento até quando faço gravações é com o telemóvel, porque Uhum. já nos acompanha para todo lado. Mas as primeiras vezes eu chamava a mim próprio uma árvore de Natal, porque estava cheio de coisas penduradas, não era? Parecia o gravador, o telescópio, os binóculos, a máquina, que parecia uma árvore de Natal. Olha, isto tudo tu fazes em que registro? Viajas sozinho, Augusto Faustino? Depende muito das situações. Eu gosto muito de partilhar a minha existência e entre elas gosto também de partilhar as coisas, as boas, de preferência, não é? Portanto, sempre que posso vou com amigos. Às vezes não acontece e vou sozinho, também não me importo, mas prefiro ir com outras pessoas. Muito raramente, uma ou duas vezes, fui com grupos organizados no sentido de contratar tipo uma agência de viagens especializada que já tem uma viagem organizada para aquele sítio e então vais encontrar pessoas que não conheces de lado nenhum. Isso é muito raro, não gosto muito. É muito raro. É muito raro. Olha, quantas espécies de aves é que já avistaste até hoje, Augusto Faustino? Isso é um segredo, mas que eu não faço. A maior parte das pessoas não gosta de dizer, mas eu não me importo. Isso também Mas porquê, varia. porquê que é um segredo? Porque a maior parte das pessoas são muito competitivas e então se tu revelas o número que já tens, dás a possibilidade aos outros de ultrapassarem, se ninguém souber. Ok. Mas eu Não fazia ideia que eu os não sou avistadores de aves eram tão competitivos. Há uma competição enorme. Eu, para mim, isso não faz muito sentido. Ou melhor, não Ok. faz sentido para mim. Pode fazer sentido. Cada pessoa encontra o seu sentido na existência. Mas diria- Esse número varia um bocadinho dependendo. Não existe um número único de aves, de espécies. Algumas aves podem ser consideradas subespécies, portanto, dentro da mesma espécie, dois grupos diferentes. Ok. Que para o outro classificador já podem ser duas espécies diferentes. Portanto, o número não é exatamente, não existe um número definido. Ok, Ok. mas assim, grosso modo, dirias que já avistaste Grosso quantas aves? modo, estou entre 5.500 e 5.600. Ui, isso é muito. Das Isso 11.000, ultrapassei metade das espécies. Estou um bocadinho ainda te falta acima. então metade, não é? Exatamente. E qual foi a mais rara que viste até hoje? Isso é, bem, a mais rara, a espécie mais rara que eu vi até hoje é uma espécie que existe no Brasil. O nome dela é uma espécie muito pouco vistosa, ok? Chama-se entufado baiano, em português. Entufado baiano. Ok. E porquê que é tão difícil avistar este pássaro? Porque só há três que se conhecem. Só há... Mas três quê? 3 exemplares? Exatamente. Em todo o mundo? Só existe neste sítio na Bahia, Ok. que é uma pequena colina que ainda tem floresta nativa e o resto foi tudo cortado para cana-de-açúcar. Portanto, tu viajas quilómetros e quilómetros numa plantação infinita de cana-de-açúcar para chegares a este sítio que tens um montezinho com um bocadinho de floresta e lá encontras os 3 últimos espécimes do entufado baiano. É uma coisa um bocadinho triste por um lado, não é? Porque uma pessoa vê o bicho e sabe que provavelmente
já não vai. Agora, também há a possibilidade, noutra florestazinha que se calhar nunca ninguém foi lá ver, possam existir mais alguns. O problema é que, andando ali à volta, é muito difícil encontrar florestas, porque elas foram todas cortadas no caso específico para a cana-de-açúcar. Olha, Augusto, explica aqui a este ornitofóbico que conversa contigo. É uma pena, porque as aves são Qual é? verdadeiramente lindíssimas, têm nada a ver, não só Sim. e depois usam os mesmos sentidos que os humanos. Por isso, imagina que, por exemplo, um animal que usa o sentido do cheiro para comunicar com. Normalmente são pouco vistosos, porque para eles o importante é ter um cheiro muito intenso para os outros o reconhecerem como forte, como vigoroso. As aves não, as aves usam os sentidos principais das aves são a visão e o ouvido, que são os nossos sentidos principais também. É por isso é que nós conseguimos comunicar e impressionar-nos por elas tão facilmente. Ok. E, portanto, são espetaculares. Se tu vês o voo de uma andorinha, por exemplo, se eu tenho certeza que podes não gostar de aves, faz-te impressão a proximidade, mas se eu te mostrar nos binóculos uma andorinha a voar, a beber água, a bater na água para levantar as gotas, para apanhar a gota no ar, vais ficar impressionado, certamente. É essa subtileza que te maravilha nas aves, é isso? Sim, depois o facto também de poderem voar, que é uma coisa que as migrações, e depois também o facto de ser fácil de ver. Vamos imaginar que nós agora íamos para o Brasil para tentar ver mamíferos. Saías de uma viagem de um mês no Brasil, pronto, muito dedicada, conseguias ver 20, 30 mamíferos, talvez, e alguns não conseguias identificar bem, porque os ratinhos tinhas que ver a dentição, quer dizer, não vais conseguir ver a dentição de um ratinho para identificar a espécie na natureza. A aves vai regressar com 300 espécies novas que conseguiste ver, portanto é muito mais fácil observarmos as aves que observarmos um mamífero ou um réptil. São muito mais vistosos, são muito mais evidentes e, portanto, é mais fácil ver um número grande de espécies. Ok, já agora isso leva-me à pergunta. Há aves em todo o planeta, certo? Sim, as aves são ubíquas, sim, em todo lado. Ok, inclusive nos polos. Inclusive é nos polos, exatamente. Tens os pinguins no Polo Sul, por exemplo. Pois, esquecemos sempre dos pinguins, não é? Exato, os pinguins, que são espantosos porque os pinguins não voam, eles voam dentro d'água. Pois e no Polo Norte também tens gaivotas que vão praticamente até ao Polo Norte. Gaivota. Incrível. Aos polos nunca foste, pois não? Aos polos, ao polo verdadeiramente não, já estive no Ártico. No Ártico, uma vez fiz uma expedição à Chukotka. A Chukotka seria o análogo ao Alasca russo. Inscrevi-me numa expedição organizada pela Academia de Ciências russa, que estavam a fazer um levantamento das aves, e também há uma ave que se chama o pilrito colhereiro, uma ave muito interessante, que nidifica nessa zona e está em grave risco de extinção, porque ela depois, no inverno, no nosso inverno, migra para zonas pantanosas do Sudeste Asiático. Para essas zonas de pântanos do Sudeste Asiático são as zonas que estão em pior... têm muitos problemas de conservação, porque se imaginares a China, o Vietnã, são zonas onde houve um crescimento humano muito grande e, portanto, essas zonas desapareceram. Muitas foram transformadas para a agricultura, para os arrozais, etc. E, portanto, esta ave teve um declínio enorme. Então havia esta expedição para as zonas de nidificação na Chukotka. E então não foi verdadeiramente no polo, mas era na zona da tundra, onde já não existem florestas. Ok, e o que é que se vê por aí? Aí é espantoso, porque tu tens as aves todas que migram, vão lá passar o nosso verão. Porquê? Porque existe um recurso muito grande de alimentação, que são mosquitos, existem milhões de mosquitos. Okay. Existe um dia que nunca acaba, portanto elas podem alimentar e procurar alimento durante todo o dia, que são 24 horas, e depois também existem menos predadores, porque só os predadores que migram para lá é que estão ativos. Lá no inverno, pouquíssimas espécies permanecem lá. Portanto, para estas espécies é útil correr os riscos de uma migração para ter um maior sucesso a terem os filhos, que têm que se desenvolver rapidamente e vir embora. Portanto, nós eu estive lá cerca de 2 meses nesta expedição, e era um território incrível, porque, imagina, a província da Chukotka tem o tamanho da França e tinha 30 mil habitantes. Uau! Uma das cidades onde nós depois fomos
isto era na capital, a zona de Anadyr, depois fomos para uma província que se chamava Beringovski, Sim. do Estreito de Bering. Uhum. Beringovski a província tinha o tamanho de Portugal, mais ou menos, e tinha 3.000 habitantes, dos quais 1.500 viviam na cidade, depois os outros 1.500 estavam espalhados numa zona do tamanho de Portugal, sem uma única estrada, não há estradas. Portanto, Então, ali movimentávamos com um tanque militar em cima. adaptado, Uhum. que andava lá pelo meio dos pântanos, que tinha que ter uma autorização especial, porque no verão é proibido, eles só circulam no inverno, e circulam onde? No mar, porque o mar congela. Então vão com o tanque para o mar e aquilo é sempre a andar sempre à frente. Ali não, agora no verão aquilo era... E então fomos ter uma comunidade de pescadores que pescava salmão para retirar as ovas para o caviar. Ah, E foi uma experiência incrível, porque eu estava assim imagino. perdido num sítio. Fui adotado por uma avó Chukchi, que é um nome do povo de lá, que é tipo, no fundo são parecidos com os inuites. Uhum. E pronto, ela alimentava-me todos os dias de manhã. O meu pequeno almoço eram ovos de salmão, aquelas... mais uma memória que ficou. E pronto, é uma experiência, não é verdadeiramente o Ártico, porque ainda existe vegetação, etc. Mas Mas é, já são condições. é gelado, não é? É gelado. Sim, e há E a permafrost. passarada. Tu É, escavas meio metro e tens gelo sim, por baixo. o permafrost, que é aquele solo sempre congelado, não é? Sempre Olha, isso é uma congelado. história boa, portanto foste bem recebido, mas já deves ter vivido experiências negativas, ou não, Augusto Faustino? Muito raramente. Na Eu acho procura de pássaros. muito Conta lá raro. uma. Tive uma experiência negativa, foi, por exemplo, uma vez que estava no Peru, Uhum. na Amazónia peruana, e sem saber fui dar uma plantação de coca. E Opa, obviamente que o agricultor, vendo-me chegar com máquina fotográfica e sim. binóculos, não gostou nada da ideia e pensou que eu era, e então tive que, com uma grande desculpa, não problema, mirar aves, tentar escapar, e lá consegui Sim. escapar muito rapidamente. E Mas ele regra achou que tu geral, eras para aí da DEA americana, daquela agência. exatamente, da DEA ou outra coisa qualquer. É interessante porque no Peru não é Sim. proibida, a coca não é proibida. As folhas de coca são legais e pode-se comprar em qualquer lado, nos hotéis em Cusco, Ok. masca-se. O que é proibido é Sim. transformá-las em coca. Ah, ok. Obviamente este senhor tinha medo que fosse uma coisa qualquer, porque aquilo era ilegal, ele se calhar cortou a floresta de maneira ilegal, Uhum. não Uhum. sei que foi. Mas onde é que eu queria chegar? É incrível para os sítios todos onde eu já tive, as poucas vezes em que tive situações negativas normalmente estão ligadas ou com estas atividades ilegais, ou então pessoas, eu lembro-me de outra, uma vez nos Camarões também estava a comer num restaurante e ao lado estava no meio de numa estrada que atravessava a floresta, estava uma pessoa embriagada a dormir e acordou a certa altura e viu que eu estava aos binóculos, tinha binóculos comigo e entrou-lhe na cabeça que eu andava a fazer uma prospecção de minério, não sei porquê. E então insistia que eu tinha que lhe pagar porque a terra, ele era o responsável por aquela terra e como andava a fazer prospecção de minério, tinha que lhe Sim. pagar. Mas Ui, obviamente porque estava embriagado. Eu acho que a maior parte pois. das pessoas são boas, os seres humanos são bons, porque se não viajar era praticamente impossível. Pois. Pois, se fosse uma atividade perigosa, não é? Ninguém Pois, viajava. Tu ninguém nunca viaja. tiveste problemas, então? Muito raramente, Muito raramente. muito raramente. A única vez que fui assaltado com violência foi em Maputo, ao lado do palácio do Presidente da República. E pronto, e mais uma vez eram 2 miúdos que eu acho que estavam com semi-narcotizados, com cola, uma coisa qualquer, não sei muito bem. Eu acho que normalmente são Ok. pessoas, são franjas as pessoas, regra geral, são boas. São boas. Muito bem. Olha, Augusto, estamos a ficar sem tempo, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out. Vamos. Vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre Os binóculos. binóculos. Não passas sem ele. Um caçador de aves. Ou de... Sinto-me nu. Sem os binóculos. Claro, o essencial também o passaporte e o cartão de crédito, porque também, mas os binóculos têm que estar sempre presentes, mesmo na viagem mais curta e mais simples, não Ok. passo sem eles. Isso. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje. Provavelmente ao Uganda. Então,
Provavelmente a Uganda. Desde ter pela primeira vez na minha vida sentir disparar uma Kalashnikov ao meu lado, até Ui! termos tido um acidente que destruiu o carro e termos que fazer parte da viagem, em vez de num automóvel, estava com um amigo meu, holandês, Uhum. temos que fazer a viagem, tivemos que alugar 2 motas enquanto o carro estava a arranjar, e então andámos 3 dias sentados atrás de dois senhores de moto com as mochilas todas. Portanto, a ter que depois apanhar um barco, portanto, foi uma coisa cheia de peripécias, que aquilo parecia que cada dia que passava ia acontecer uma coisa nova e diferente, e portanto, sim, Valeu a talvez pena? Uganda. Valeu a pena, adorei, adorei. Hum. É um país também rico em aves, não é? O Uganda. O Uganda é espantoso em aves e é espantoso também na cultura e também em mamíferos. É um bom sítio para ver tanto Isso, chimpanzés como gorilas, isso. é espantoso, é espantoso. Muito bem. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter, qual foi? O mais difícil de obter foi aquele que não consegui obter. Ou melhor, que Então, obti depois de ser necessário. Foi uma viagem que tentei fazer ao Tajiquistão. Eu estava no hum, Uzbequistão e, portanto, a partir do Uzbequistão tentei ir ao Tajiquistão. Achava que tinha conseguido através da internet. Isto foi depois, pouco depois da história do Covid. Estamos em 2022. Só com as confusões todas do Covid, etc, aparentemente houve um problema na emissão do meu visto. Eu ainda fui à fronteira do país, uhum. pensava que tinha, numa impressão que tinha, era o visto, afinal não era o visto, era a intenção do país em dar-me o visto, portanto o visto ainda não existia, e apesar de grandes discussões, quase 5 horas na fronteira, tive de voltar para trás, portanto Hum. nunca consegui entrar no Tajiquistão. Ah, olha, a recordação de viagem mais cara. A recordação de viagem mais cara que tenho são as espécies que não consegui ver. Ah, ok. Paradoxalmente, são aquelas que ficam a pensar como é que eu vou ter que fazer agora para ver esta, e portanto são a fonte de novas viagens. Boa, já tens alguma em carteira? Eu tenho sempre muitas em carteira, a metade que me falta. A última viagem que fiz foi com um grande Sim. amigo meu, fomos a Marrocos e tinha em Marrocos 3 espécies que queria ver, e uma delas não consegui ver, é uma abtarda. Uma abtarda são Sim. aves maioritariamente terrestres. É uma Encontramos em Cabo Verde, em Cabo Verde, disparate, em Castro Verde, em Castro Verde, aqui no exatamente, Alentejo, não é? Sim. exatamente, É o símbolo, exatamente. aliás, de Castro Verde, não é? Exato, essa é a Isso, abtarda grande, a nossa abtarda é lindíssima. Agora, eles isso. têm uma abtarda que podemos chamar em português a abtarda do deserto, ou roubara, que é o nome Uhum. árabe, roubara, que está em perigo de extinção, sobretudo por causa da caça, porque os árabes adoram caçá-las com a falcoaria, com os falcões. Ah, ok. Então vêm os sheiks dos Emirados e do Qatar, vão para Marrocos Caçar e aptardas. exatamente. E então é extremamente difícil ver uma. Andámos uma semana para trás e para a frente, Uhum. não conseguimos ver, e agora vou desistir de Marrocos, porque isto é a terceira vez que tento ver as aptardas em Marrocos e não consigo. Oh, caramba. E portanto vou vê-las num sítio mais fácil, muito provavelmente nas Canárias, em Fuerteventura, que Hum. existem também lá, e lá são mais fáceis porque eles não deixam os sheiks irem lá Oh, caçar. ok, boa sorte. A Obrigado. refeição mais estranha, qual foi? A refeição mais estranha que a injera. Injera não é verdadeiramente uma refeição, é o pão que se come na Etiópia. E o Uhum. estranho da situação é que aconteceu uma primeira vez que fui comer no restaurante, quando cheguei à Etiópia, pedi um prato de carne, uma carne moída, e o senhor chegou e espalhou o que eu pensava ser a toalha na mesa e pôs um monte de carne no meio. E eu fiquei a olhar para aquilo e comecei a comer a carne diretamente, e ele olhou para mim, não, 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 não. O que eu pensava que era a toalha era o pão. Portanto, o pão é estendido, que é tal ingera, é estendido na mesa e tu vais Ok. ratando a toalha, e com esses fragmentos vais tirando a carne e vais comendo o pão com a carne lá dentro. E, portanto, não é verdadeiramente o sabor. É um sabor bom, Sim. o pão é bom. Não é tanto o estranho do sabor, nem Sim, 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 sim. é pelo aspecto de tu estás a comer a toalha. Comes com a toalha. Achei divertidíssimo. Um país Olha, também Augusto, que recomendo gostava. verdadeiramente. Etiópia, não É é? fantástico. Gostava de viajar com Augusto. Com qualquer pessoa que goste de aves e que goste de liberdade e de horizontes.
Portanto, Uau. mais do que a pessoa em si, a mim interessa. Eu gosto muito de partilhar as minhas viagens e as minhas experiências, porque acho que a vida faz mais sentido quando é partilhada do que uma Sim. experiência solitária. E, portanto, se houver estes pressupostos de liberdade e de gosto de horizontes e ultrapassar os horizontes, adorava viajar com qualquer pessoa. Muito bem, ótimo. Fausto, disparate. Augusto Faustino, qual foi a música que escolheste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana? Deixa-me adivinhar, são os Eagles. Não são Não. os Eagles. Não Mas é o podia Seal ser, também. Também não é o Seal, mas é um autor que gosto particularmente, por isto que acabei Sim. de dizer, por falar da liberdade e falar de horizontes, que é o Uhum. David Bowie. Foi desde Boa. a minha juventude, sempre me ajudou a olhar para a vida como uma coisa livre e que temos que explorar os nossos limites e ultrapassar, portanto, não nos deixar aterrorizar pelo medo dos horizontes. E uma das músicas o disco que eu mais gosto é o Low, e dentro do Low, o Sound and Vision. Podia ser a música que nos podia acompanhar no encerramento desta nossa conversa. Fantástico, é uma música que de resto passa aqui na Rádio Observador. Augusto Faustino, foi um gosto, muito obrigado. Obrigado eu pela possibilidade e foi um prazer também. Ora essa, muito obrigado nós. Sound and Vision, música de David Bowie, a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje 8 dias, já sabem. Sejam bons e boas viagens. About sound and vision. Blue, electric blue. That's the color of my room where I will live. Blue, blue. Pale blinds drawn all day. Nothing to read, nothing to say. Blue, blue. I will sit right down, waiting for the gift of sound and vision. And I will sing, waiting for the gift of sound and vision. Drifting into my solitude, over my head. Don't you wonder sometimes about sound and vision?